Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Adore, 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 adore. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais forte, igreja. É a sexta-feira do sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que quem adentrou aqui nessa noite, adentrou porque quer viver um sobrenatural. Quem veio até este culto nessa noite, quer viver um sobrenatural de Deus. Então essa é a sua oportunidade. Escute, eu vou te dar mais uma oportunidade para você orar antes da pregação. Mas é preciso que você entenda uma coisa. A pastora Jéssica, quando ela estava aqui no início do culto, ela disse que algumas pessoas recebem, pastora Jéssica, e outras não. Por que isso acontece, meu pastor? Chega num culto como esse, do sobrenatural de Deus, e algumas pessoas recebem e outras pessoas não recebem. Será que o erro está no obreiro, no pastor, na palavra que foi lançada? Ou será que o erro está naquela pessoa mesmo que não recebeu? Deus, ele não é injusto, muito pelo contrário, meu Deus, ele é justiça. Então o porquê que umas pessoas recebem e outras pessoas não recebem? Eu tenho certeza que você entrou aqui hoje porque você quer viver um sobrenatural de Deus. Aí você adentra num culto como esse e fala: eu quero viver, Alexandre, um sobrenatural de Deus. E por que não recebe? Existe uma lei que eu entendo que ela é, Gabriel, a lei que mais instrui e conserta um crente, ao meu ver, Wesley. Essa lei, ela é chamada a lei da semeadura. Foi dito aqui também. Resumindo a lei, o que você planta é o que você vai colher. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Aí você entra num culto como esse aqui. Eu quero receber o sobrenatural de Deus. Mas para você receber o sobrenatural de Deus aqui nessa noite, a tua entrega também tem que ser sobrenatural. Para você receber o sobrenatural de Deus aqui nessa noite, a tua oferta também tem que ser sobrenatural. A tua busca aqui neste lugar tem que ser sobrenatural. Mas como assim, Sérgio, o que é sobrenatural? No dicionário diz que sobrenatural, meu pastor, é aquilo que vai além do natural. É algo que vai além. É algo que não é comum. É aquilo que vai além, Gabriel, do que é natural. Não é comum de ver. O sobrenatural é aquilo que não é comum, você não vê todo dia. Então a entrega sobrenatural, como é uma entrega sobrenatural, Sérgio, aqui neste lugar? É eu olhar para o Yuri e falar assim: caramba, o Yuri, ele está se entregando como ele nunca se entregou. O Yuri, ele chegou aqui orando de uma maneira que não é natural. Eu nunca vi o Yuri desse jeito. É alguém olhar aqui e falar: o Wesley hoje ele chegou aqui de uma forma que eu nunca vi. Não é normal. Não é normal você ver a entrega que ele fez nessa noite. Não é normal você ver a busca que ele entregou nessa noite. É você ver o Ministério Aba aqui em cima e dizer: não é normal, não é natural. Está além do natural. O que o Ministério Aba está fazendo nessa noite, está adorando de uma maneira sobrenatural. E aí quando você adorar de uma maneira sobrenatural, o sobrenatural de Deus acontece sobre a tua vida. Se você entrou aqui nessa noite, eu tenho certeza que você entrou, não foi somente porque você viu um fly sexta-feira do sobrenatural. Até porque o fly não foi feito para você ver, encher seus olhos e você vir até aqui. O fly foi escrito a sexta do sobrenatural, porque realmente o sobrenatural de Deus acontece nesse lugar. Porque realmente o poder de Deus se manifesta nesse lugar. A gente não coloca isso, meu pastor, para chamar atenção e a igreja lotar. A gente não coloca isso para chamar atenção e mais pessoas virem até este lugar, não. A gente só coloca a sexta do sobrenatural porque realmente o sobrenatural de Deus acontece e vai acontecer sobre a mim e sobre a tua vida nessa noite. Então, como eu disse aqui, a tua entrega aqui tem que ser sobrenatural, além do natural. Não pode ser comum, algo que ninguém nunca viu. É a entrega que você tem a oportunidade agora de se entregar. Segura na mão de alguém, pega na mão do teu irmão. A gente está falando aqui de coisas que não são naturais, de coisas que não são normais, Wesley. Há pessoas aqui, essa noite, Alexandre, vai ser noite de quebrar protocolo. Há pessoas aqui que nunca nem profetizaram, hoje vai sair daqui profetizando. Há pessoas aqui que nunca nem profetizaram, hoje vai sair daqui profetizando. Sabe por quê? Porque já está acontecendo o sobrenatural de Deus. Então se entregue
verdade. Adore em espírito e em verdade. Começa a orar, igreja. Começa a orar por esse irmão. Começa a profetizar por esse que está do seu lado, à sua esquerda, à sua direita. Começa a orar por essa pessoa. Começa a profetizar por essa pessoa. Não é comum, não é natural ver você profetizando, mas hoje você vai sair daqui um profeta. Hoje você vai sair daqui uma profetisa, porque o Senhor está levantando vaso aqui nessa noite. O Senhor está levantando profetas no meio da igreja esta noite. Então começa a entregar profecia. Começa a falar da parte de Deus. Começa a entregar da parte de Deus. Se a tua busca que hoje for sobrenatural, o sobrenatural vai te alcançar. O poder de Deus vai te alcançar. A presença de Deus vai te alcançar nessa noite. Não aceita mais viver o comum. Vamos começar a viver aquilo que é sobrenatural. Mas para isso você tem que se entregar, igreja. Para isso você tem que se entregar. Para viver realmente o poder de Deus sobrenatural na tua vida, você tem que se entregar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se entrega a Ele nessa noite. Esse culto não pode ser um culto mais comum, não. A sexta falou que é do sobrenatural, Bruno. A sexta falou que é a sexta do sobrenatural de Deus. Então eu entendo que o poder de Deus vai se manifestar na casa. Então eu entendo que o poder de Deus vai descer na casa hoje. Deus já está começando a visitar pessoas aqui, ó. O Senhor já está começando a visitar pessoas aqui. Pode marcar esse dia na tua agenda. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Você vai sair daqui totalmente diferente. Pessoas vão olhar para você e vão começar a entender que alguma coisa aconteceu. Não está normal. Aquele obreiro não está normal. Aquele irmão não está normal. Aquele levita não está normal. Sabe por que não está? Porque ele começou a viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Porque ele começou a viver o sobrenatural de Deus. O Senhor está visitando lares aqui nessa noite. Através da tua busca, aplauda o nome do Senhor. Eu não posso demorar, já está bem estendido. Glória a Deus, aleluia. Pode colocar para mim, vaso, o tema da campanha, por favor. Vamos fazer a leitura aqui de pé ainda. Jazinho, vocês senta. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 33, versículo 3. Amém, igreja? Oh, glória. Clama a mim. Olha aqui, vocês sabem que eu gosto dos detalhes da palavra. Às vezes até estendo um pouquinho, porque eu gosto de pegar os detalhes que tem a palavra. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim. Se Deus, Ele viu, pastora Jéssica, a necessidade de colocar aqui, clama a mim, significa que a pessoa tem total livre-arbítrio de clamar quem Ele quiser. Em quem eu confio, é em quem eu clamo, meu pastor. Porque se fosse de clamar somente a Deus, se não tivesse como clamar qualquer outra coisa, a pessoa, o Senhor não tinha essa necessidade de colocar a mim, só colocava clama e responder-te-ei. Mas o Senhor Ele colocou aqui, ó, clama a mim e responder-te-ei. Eu disse aqui que você clama aquilo que você confia. Enquanto você estiver confiando no teu dinheiro, você vai continuar clamando ao seu dinheiro sem resposta. Enquanto a tua confiança for o teu amigo, você vai continuar clamando ao teu amigo sem resposta. Enquanto a tua confiança for na força do teu braço, você vai continuar clamando a força do teu braço sem resposta. Porque o único aqui que dá garantia de resposta é o meu Senhor Jesus. O único que dá garantia de resposta é Deus. Ele disse, ó, clama a mim. Chega de clamar ao dinheiro, à sua força, aos seus amigos, à sua parentela. Começa a clamar a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Em outras traduções, grandes e poderosas que não sabes. Então, pode sentar, igreja. O versículo aqui está dizendo, clama a mim
e eu vou atender aquilo que você está clamando, eu vou te dar aquilo que você me pediu. Interpretação de texto, é isso, igreja? Clama a mim, e aquilo que você me clamar eu vou te dar. É isso que está falando o texto aqui? Não, Jennifer respondeu: clama a mim e responder-te-ei. Ele dá uma garantia de uma resposta, Jennifer, mas essa resposta tanto pode ser sim como pode ser não. Muitas pessoas até usam esse versículo, Natan, quando não recebe algo da parte do Senhor. Até usa: mas Senhor, o Senhor falou que eu ia clamar e o Senhor ia responder. Aí Jeová: mas eu respondi um não bem grandão para você, porque o Senhor aqui, Ele não disse que você vai clamar e Ele vai te dar aquilo que você clamou. Ele disse que você vai clamar, Ele vai te dar uma resposta, tanto sim como não. Agora entenda que, e se for não, Sérgio, como assim? E anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Porque muitas das vezes eu clamo por algo, meu pastor, que é pequeno e fraco. Muitas das vezes eu até quero clamar ao Senhor, eu até vou a Deus clamar ao Senhor, mas eu clamo por aquilo que é pequeno e fraco. Aí é a hora que o Senhor diz não e começa a me anunciar coisas grandes e poderosas que eu nem sei, que eu nem conheço. Porque o que o Senhor tem para mim e o que o Senhor tem para a tua vida é grande. O que o Senhor tem para a igreja nesta noite aqui é grande e poderoso. Mas muitas pessoas, pastor Daniel, até clama, mas clama por aquilo que é fraco, clama por aquilo que não é grande, que é pequeno. Escute: e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que tem preparado para a igreja nessa noite. Coisas grandes e poderosas que nem sabes. Meu pastor, o Senhor, Ele quer entregar coisas grandes e poderosas. Ele diz que aquilo que os olhos não viram, Yuri, aquilo que o ouvido nem ouviu e ainda nem subiu ao entendimento do homem, é aquilo que Ele tem preparado para a igreja. Mas muitas das vezes, Brenda, eu me contento com o que é pequeno. Muitas das vezes eu me contento com aquilo que é pequeno, com aquilo que é fraco. Aí o Senhor vem e começa a me anunciar: meu filho, o que eu tenho para você é grande, o que eu tenho para você é poderoso. Você vai viver coisas poderosas, coisas grandes na minha presença. Então começa a me clamar, começa a me buscar em espírito e em verdade, por coisas grandes. E é isso que o Senhor tem preparado para a igreja. É isso que o Senhor, Ele quer, pastora Jéssica, entregar para a igreja nessa noite. Aí eu estava na minha casa nessa madrugada, aproximadamente umas 4 horas da manhã. Estava orando, meu pastor com meu caderninho ali fazendo algumas anotações, pastora Jéssica. E sobre clamor, eu separei alguns tópicos e algumas passagens bíblicas. Eu vou pedir ajuda para o vaso ali, para me ajudar, para me passar para a igreja o que o Senhor ministrou em meu coração. Lucas 18, 35. Primeiro tópico: um clamor verdadeiro não pode ser calado, meu pastor. São algumas passagens ali que o Senhor fez eu passear. Lucas 18, 35. Isso. E eu separei esses tópicos aqui para você entender como você deve clamar ao Senhor nessa noite. Que eu tenho certeza que você sair daqui, meu pastor, com esse entendimento de como eu devo clamar ao Senhor. O Senhor, Ele vai responder. E se o meu coração estiver em concordância com o coração de Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Eu tenho certeza que a resposta dele é sim, para mim e para a tua vida. Escute: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, todo mundo conhece, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Somente até aqui. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, nos 2 primeiros evangelhos, diz que ele estava saindo de Jericó. Aqui em Lucas diz que ele estava chegando em Jericó. Isso foi algo que no início da minha caminhada no evangelho, quando eu comecei a ler palavra, foi algo, Natan, que até me atrapalhou ali um pouco. Eu fiquei: mas que concordância é essa na palavra? Um falou que ele estava saindo,
outros 2 falaram que ele estava chegando. Mas aqui nada mais é, meu pastor, que falava da antiga Jericó, que jazia em ruínas, e da nova Jericó. Você sabe que Jericó ela foi destruída, e o Senhor ele amaldiçoou aquela terra. E quando foi erguida, meu pastor, não ergueram no mesmo local onde era a antiga Jericó, porque o Senhor já tinha amaldiçoado aquela terra. Então, andaram um pouco mais para o lado daquela cidade e reedificaram uma cidade de Jericó próximo daquela. Ou seja, ele estava saindo de uma Jericó e entrando em outra. E nesse passar de uma Jericó para outra, ele encontrou com esse cego. Então, alguns colocaram que ele estava saindo e outros colocaram que ele estava entrando em Jericó. Mas isso aqui não importa, não tem a ver com o que eu quero propor para a igreja nessa noite. É só para você ter um entendimento, porque não importa, meu pastor, se ele estava saindo ou estava entrando. O que importa é quem estava saindo e quem estava entrando em Jericó. O importante não era se estava saindo, Alexandre, se estava entrando. O importante era quem era que estava saindo ou entrando em Jericó. E era Jesus, o Nazareno. Aí meu pastor disse que um cego agora, eu até digo que era um cego, mas ele tinha muita visão, meu pastor. Um cego agora, ele vai perguntar quem era que estava passando. O pessoal fala, é Jesus. Pastora Jéssica, o Nazareno, ele está passando. E ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você entende que Jesus, dentro da hereditariedade, ele não era filho de Davi. Jesus, entre aspas, era filho de José, o carpinteiro. Mas aquele cego, o Natan, ele decidiu não olhar para Jesus como filho de José, o carpinteiro. Ele decidiu, meu pastor, olhar para Jesus na beleza da tua grandeza. Ele disse, para mim ele não é filho de José, um carpinteiro. Para mim ele é filho de Davi, um rei. E entenda que esse simples clamor, Yuri, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse simples clamor aqui, ele estava reconhecendo a Deus como a Jesus, meu pastor, como Messias, porque ele entendia que Messias ia vir da descendência de Judá. Era a mesma coisa que ele dizer assim, Jesus, muito pode desacreditar de você, muitos até podem não acreditar nas palavras que você diz, muitos podem até ir contra aquilo que você diz, mas eu entendi que você é o Messias que veio resgatar o mundo. Aquela simples palavra, meu pastor, Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo Cristo como o Cordeiro que desceu do céu pela igreja, como o Cordeiro que desceu do céu para tirar o pecado do mundo. Nesse simples clamor, Natan. E a Bíblia vai dizer que ali algumas pessoas agora vão tentar parar o cego. Vai dizer que algumas pessoas agora, meu pastor, vai tentar calar aquele cego. O cego estava clamando, o cego necessitava de algo. E ele começou a clamar, Rafinha, a quem podia fazer pela vida dele. Ele começou a clamar e algumas pessoas ali começaram a tentar parar ele. Cala a boca, rapaz. Faz silêncio. Ele não vai te ouvir. Quem é você para querer parar Jesus aqui e fazer algo pela tua vida? E aí é que está o erro de muitos crentes na atualidade. O erro de muitos crentes hoje em dia é porque necessita de algo de Deus, Vini. Aí começa a buscar no Senhor, começa a clamar ao Senhor. Aí quando Satanás vem para calar a boca, ele se cala. Aí quando Satanás vem para querer parar ele, ele vai lá e para. Mas a Bíblia me ensina aqui que um cego, quando falaram cala a boca, aí ele clamou mais alto. Quando falaram se cala, aí ele buscou mais. Quando falaram faz silêncio, aí foi que ele se pôs a buscar mais o Senhor, minha pastora. O teu erro é que o Satanás se levanta e quando ele fala para você se calar, você se cala. Quando ele fala para você parar, você para. Quando ele fala para você desistir, você desiste. Mas a partir de hoje a igreja entendeu. E quando ele falar se cala, você ora. Quando ele falar para, você jejua. Quando ele falar quieta, você clama o Senhor. O verdadeiro clamor, pastora Jéssica, ele não pode ser calado. Pode se levantar a secretaria do inferno, pode se levantar, meu pastor, quem quiser se levantar para calar. Um verdadeiro adorador, alguém que está clamando ao Senhor em espírito e em verdade, alguém que realmente decidiu entregar a vida em adoração, busca e clamou ao Senhor. Esse não tem quem pode parar ele, este não tem quem pode calar ele, este não tem quem faz esse crente ficar calado. Num culto como esse ele não fica calado, numa sexta-feira como essa ele se não mantém quieto, Alexandre. Numa sexta como essa, eu quero adorar o Senhor.
numa sexta-feira como essa, oportunidade. Foi dito aqui uma vez pela minha pastora, em uma campanha que a gente fez de 21 dias. Eu nunca esqueço, oportunidade. Então agora eu vejo cada culto como esse aqui, uma oportunidade que eu recebi de poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. Cada vez que eu adentro por aquelas portas, eu entendo que é mais uma oportunidade que Ele me deu de adorar Ele em espírito e em verdade. Segundo tópico. Glória a Deus. Lucas 8:40, vaso, por favor. Glória a Deus. Eu escrevi assim: não deixe as situações adversas interferir no seu clamor. Quando a situação parece que saiu do controle, Natan, que é aquela hora que você queria que estivesse indo por um lado, está caminhando para outro, que é aquela hora que você queria que tudo estivesse se encaminhando por um lado e se caminha Rafinha por um outro lado, e tem afetado o clamor de muitas pessoas. Escute, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Passa. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Somente até aqui. Aqui mais um clamor, mais uma adoração. E parece algo simples, meu pastor, quando lemos somente isso aqui. Parece que foi algo simples. Chegou um homem ali, né? Jesus, a multidão o esperava, receberam. Chegou vindo um homem até Jesus e se prostrou e adorou Jesus. Parece algo simples essa adoração dele, mas se você entender o que ele estava passando e você entender quem era ele, você vai ver que essa adoração não foi uma coisa simples, minha pastora. Porque a Bíblia relata aqui que é um homem que era principal da sinagoga, Alexandre. Ele era o cara na sinagoga. E você sabe que no ministério de Jesus, o sistema religioso foi o que mais se opôs, pastor Daniel. Foi o sistema religioso, foi o que mais foi contra o ministério de Jesus. Então naquele momento, aquele homem passava por uma situação também muito difícil na sua vida. Vai dizer que ele tinha uma filha de aproximadamente 12 anos. A Bíblia não relata, mas isso aqui é algo que eu entendo, meu pastor, lendo a palavra, que aquela menina ela já tinha nascido por milagre. Porque um judeu ter somente uma filha, ainda filha mulher, porque na época dizia que ter filho homem que era bênção, ter um filho varão que era bênção. E não era recém-nascida, nasceu, talvez venha outros. Não, ela já tinha 12 anos. Então eu começo a entender que aquela menina, meu pastor, já era algo que foi um milagre de Deus na vida de Jairo. E agora Jairo ali, ele vai ver o seu sonho morrer, vai dizer que a filha dele não nos mostra a palavra. O que aconteceu, qual era a doença que acometeu aquela menina, só vai dizer que ela já estava moribunda, meu pastor, ou à beira da morte. E Jairo agora está vendo o seu sonho morrer, talvez ele sonhou, meu pastor, os sonhos dele para aquela menina. Era vergonhoso para um homem na época morrer, Natan, e não deixar uma linhagem, uma descendência. E a menina que vai dar continuidade à linhagem de Jairo agora está morrendo. Jairo está vendo a sua própria filha, meu pastor, à beira da morte. E como eu falei, o sistema religioso era o que mais se opusia a Jesus, e mais ia de contra a Jesus. Ele era príncipe da sinagoga. Então ele decidiu arriscar tudo que ele tinha, pastora Jéssica. Ele chegou até Jesus, uma filha à beira da morte. A situação estava totalmente contra Natan. E ele chegou abrindo até Jesus. Talvez se fosse o Sérgio, nos dias de hoje, eu chegaria já: Jesus, tem uma filha ali, tá ruim. Jesus, a minha filha, ela não está bem. Jesus, vai, cura minha filha. Talvez se fosse o Sérgio chegar dessa maneira. Mas sabe o que ele fez? Ele chegou até Jesus. Primeiro ele se prostrou, reconhecendo quem Jesus era. Mesmo com a filha à beira da morte. Ele estava desesperado? Claro que estava. Mas ele chegou e começou primeiro a adorar Jesus, entendendo quem ele era. Primeiro ele adora Jesus.
E no momento que ele adora meu pastor, ele está arriscando tudo que ele tinha. Ele pensou assim: eu não quero nem saber o que meus amigos religiosos vão dizer, porque eu sou o principal da sinagoga. Eu vou arriscar até meu serviço dentro da sinagoga aqui agora. Eu não quero lá saber o que vão pensar. Eu só vou reconhecer você como o único e suficiente Salvador. Eu necessito de você. Mas olha que interessante, no versículo 49, Vaso, por favor. E estando ele ainda falando, isso aqui é depois que passa, pela mulher do fluxo de sangue, chegou um dos principais da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Então uma situação, meu pastor, que já era ruim, piorou agora. Foi o que eu disse aqui: não deixe a situação interferir no seu clamor. Está indo tudo contra, mas o teu clamor tem que continuar o mesmo. Olha que interessante. E muitas das vezes passamos por situações parecidas, Brenda, meu pastor, porque nós queremos algo da parte do Senhor. Estamos passando por algo, Jennifer, e queremos resposta de Deus. Aí essa área qual nós necessitamos, minha pastora, estamos passando por uma dificuldade, queremos resposta de Deus. Aí na hora que a gente se ajoelha e começa a clamar ao Senhor, começa a buscar o Senhor, a situação vai lá e piora. Como assim? Aquele homem estava com a filha à beira da morte. Aí quando ele chegou até Jesus, quando ele começou, meu pastor, a clamar a Jesus, quando Jesus decidiu ir até a casa dele, recebeu a notícia: a menina já morreu, acabou. Muitas das vezes passamos situações iguais. Quando a gente começa a buscar, começa a clamar, quando a gente começa a buscar no Senhor, parece que tudo está indo pior, Jéssica. Parece até que tudo virou de cabeça para baixo, Natan. Mas eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a buscar de verdade, eu comecei a clamar de verdade, Juan, eu comecei a orar de verdade, mas a minha situação só está piorando. Como assim? Ei, Jesus disse assim: ei, crê somente isso. É bem simples. É simples você receber o teu milagre aqui agora. A situação piorou, somente crê. A situação ficou pior, somente crê. Foi o que Jesus falou para ele, meu pastor. A situação ficou pior. A menina estava moribunda, Jesus. A menina estava à beira da morte, Jesus. Mas agora a menina morreu, já era, acabou. Jesus olhou e falou: crê somente. Só para isso aqui, somente crê nas minhas palavras, somente crê no que eu digo. Não deixe a notícia que chegou até a tua vida interferir no momento que você chegou aqui. Você chegou aqui como um verdadeiro adorador, e agora, mediante o que você recebeu, você chegou até mim. Jesus olhando aqui, Jesus olhou assim: você chegou até mim como um verdadeiro adorador. Independente do que você passou, você decidiu primeiro me adorar. E agora, mediante essa notícia ruim, vai continuar sendo um adorador ou você vai virar um murmurador? Você vai continuar me adorando ou você vai começar a murmurar agora? Eu só quero saber quem você é. Eu quero entender quem você é aqui nessa noite. Você é do que murmura ou você é do que adora em espírito e em verdade? Sabe por quê? Quem adora em espírito e em verdade, a situação não pode abalar. Quem adora em espírito e em verdade, Alexandre, não importa o que está passando, pode ficar pior, ele vai continuar adorando da mesma maneira. Ele vai continuar adorando meu pastor da mesma maneira. Um adorador em espírito e em verdade, não sai murmuração da boca dele, pastora Jéssica. Dá até gosto de ficar perto de crente assim. Um adorador em espírito e em verdade passa pela luta, passa pela prova, passa pela aflição, mas você não ouve uma murmuração desse crente. Meu pastor é adorando, ele acorda adorando, ele dorme adorando e ele continua adorando ao Senhor. Então, primeiro, um clamor verdadeiro não pode ser calado. Se te calou é porque você não clamou de verdade. Segundo, não deixe a situação contrária ao que você queria interferir no clamor que você iniciou. Terceiro, que eu coloquei aqui, meu pastor, Atos 16, 25. Nunca é tarde para clamar ao Senhor. Meu pastor, nunca é tarde para clamar ao Senhor. Olha que interessante, perto da meia-noite, eu estou tentando correr para não tomar muito tempo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Passa. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da cadeia se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que interessante. A Bíblia vai relatar que estava próximo da meia-noite.
Aqueles homens já tinham, Natanael, passado por muito. Foram açoitados, foram amarrados e lançados nos cárceres, minha pastora. Meu pastor, o decorrer do dia daqueles homens foi difícil. O dia daqueles homens ali, de quando se iniciou o dia, até perto da meia-noite, foi difícil, pastora Jéssica. Foi luta, foi prova, foi. E mais uma vez, talvez se fosse o Sérgio ali naquele lugar, meu pastor, pensaria o seguinte: se fosse de me ajudar, se for de me libertar, já teria me libertado. Se for de me ajudar, já teria me ajudado. O dia passou, já está se findando o dia, já está quase virando o dia, Gabriel, já está indo para um outro dia já. Se fosse dele me libertar, me libertaria mais cedo. Agora que eu já estou moído, apanhei, tu acha que eu vou abrir a minha boca e vou começar a adorar, glorificar? Eu vou tentar dormir. Mas como foi dito aqui, nunca é tarde para começar a clamar ao Senhor. Eu não sei como é que está a tua situação hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez a tua situação já está em ruínas, Gabriel. Talvez a sua situação está horrível e você não clamou ainda, não buscou ainda. E talvez a tua situação já está horrível. Você pensa assim: vou começar logo agora. Já passei por tudo isso. Agora que eu vou começar. Ei, nunca é tarde para começar a clamar ao Senhor. Nunca é tarde para começar a buscar o Senhor. Começa nessa noite, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer e vai mover sobre a tua vida. A situação já está ruim, está bem avançado, Sérgio. Eu estou precisando de cura, e o meu estado já está avançado já. Eu já me entreguei para essa doença. O meu estado já... Não, nunca é tarde para clamar ao Senhor. Nunca é tarde para clamar ao Senhor. Você pode começar hoje. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, e Ele vai fazer na sua vida, e Ele vai fazer na sua casa. E último, e eu vejo, pastora Jéssica, que para acontecer o sobrenatural de Deus aqui nessa noite, para acontecer algo da parte de Deus aqui nessa noite, meu pastor, eu vejo que é o mais importante. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E aqui, se você não fizer este último tópico aqui, você esquece todos os outros. Nem adianta, não dá, não tem como. Antes de clamar, restaure o altar. Antes de clamar, meu pastor, é necessário restaurar o altar. Mas sabe de que altar é esse que você está falando? Olha para a sua vida, olha para dentro de você mesmo, olha o que você tem vivido, olha como você tem vivido, olha como você tem levado o evangelho do Senhor. Olha como você tem sido um obreiro na casa. Olha como você tem sido um marido. Olha como você tem sido uma esposa. Olha como você tem sido um líder. Antes de clamar, nem adianta. Não adianta passar pelos 3, meu pastor, se não for feito esse aqui. Antes de clamar, restaure o altar do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias, eu não vou entrar na história de Elias, já preguei aqui sobre Elias, mas você sabe que não chovia, meu pastor. Segundo a palavra de Elias, Elias foge, e agora ele vai retornar, vai se encontrar com Acabe. Acabe vai olhar para ele: és tu o perturbador de Israel? E ele vai falar: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a tua casa. E ali, agora eles vão marcar um encontro para ver quem realmente é Deus. Se é o Deus de Elias, meu pastor, ou se era o Deus dos Baalins. Se Deus, Jeová, era o Deus Todo-Poderoso, ou se Baal. Esse foi o desafio que Elias fez. Então juntaram ali os profetas de Baal, se juntou Elias. E os profetas de Baal começaram a clamar: ô Natã, os profetas de Baal começaram a clamar o Deus deles, e se mutilavam, meu pastor,
E aquele negócio, foram clamando, 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 clamando. Mas a gente leu aqui, clama a mim. Foi Jeová que disse isso. Foi Deus que disse isso. Clamaram, meu pastor, não obtiveram resposta. Sabe por quê? Porque o único Deus que dá garantia de resposta está lá. É que a gente leu aqui, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E tentaram, meu pastor, de todas as formas. Esse Deus que ia responder com fogo. Tentaram de todas as formas, meu pastor, que Baal respondesse a eles com fogo. E não aconteceu nada. Elias agora, com toda a sabedoria, ele vai clamar ao Senhor. Mas ele entendeu aquilo que você precisa entender aqui nessa noite. Elias, ele tinha a necessidade de clamar ao Senhor, para que o Deus de Israel respondesse ele com fogo, meu pastor. Mas ele entendeu o que você precisa entender nessa noite. Que antes de clamar ao Senhor, meu pastor, é necessário restaurar o altar. Altar quebrado não tem resposta de Deus. O altar, quando ele está quebrado, Yuri, não tem resposta de Deus. Se coloque de pé. Eu vou te dar mais uma oportunidade aqui para você clamar ao Senhor. Mas agora que você entendeu esse arrudeio todinho que eu dei nessas palavras, esse arrudeio todinho que eu dei nessas histórias, foi para chegar até aqui. Desde quando eu comecei, cada versículo lido foi para chegar até aqui. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Tem altar na minha casa que precisa ser consertado. Tem altar dentro da minha casa que necessita de conserto. Eu até respondo. Eu vou até responder o clamor. Mas é necessário o conserto de altar aqui nessa noite. Foi dito aqui que o Senhor tem coisa grande para fazer na sua vida. Foi dito aqui que o Senhor tem coisa poderosa para entregar para vidas aqui nesse lugar. Mas aí nessa hora aqui, ô Natan, muitas pessoas endurecem o coração e não recebem, sabe por quê? Pensa, poxa, esse altar quebrado não sou eu, não estou bebendo, não estou fumando, não estou me prostituindo, mas também não está orando, não está buscando, não está lendo palavra. Porque altar quebrado não é somente Natan, aquele que está bebendo lá fora, que está se prostituindo lá fora. Mas altar quebrado é aquele que deixou de clamar ao Senhor, deixou de buscar o Senhor, deixou de se entregar ao Senhor. Ele não ora mais, meu pastor, ele não lê mais palavra, ele não jejua mais, ele não busca mais. E essa noite é noite de concerto de altar aqui. Essa noite o Senhor disse, eu vou até responder, mas antes de clamar, restaure o altar. Você tem essa oportunidade, se coloca aqui na frente. Só você que entendeu que necessita desse altar consertado. Só você que entendeu que é necessário clamar mais. Você que entendeu que é necessário buscar mais, orar mais, ler mais palavra, jejuar mais. O Senhor está sentindo falta de pessoas aqui, igreja. Sérgio, eu estou na igreja todo culto. Terça, sexta e domingo é sem falta, eu estou na igreja. Mas mesmo assim, o Senhor está com saudade de pessoas aqui nesse lugar. Sabe por quê? Você até vem à casa dele, mas nem cumprimenta ele. Olha que falta de educação, Natan. Não entra na casa de ninguém sem cumprimentar não, sem falar com o dono da casa. Você até entra na casa do Senhor, mas você nem fala com o dono da casa. Aí quando você sai daqui, a tua vida não muda, continua a mesma. Olha o que o Senhor falou comigo aqui agora, Natan. Tem o mal que ele vai ser quebrado aqui nessa noite. Tem uma corrente do inferno, pastor Daniel, que vai ser quebrada aqui nessa noite. O que é isso, Sérgio? Você entra dentro da igreja, no meio do culto você está empolgado, você fala assim, caramba, o culto hoje foi maravilhoso. Eu chegar em casa eu vou até ler palavra, eu chegar em casa eu vou começar a orar mais, buscar mais. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Tem pessoas que estão desse jeito, Brenda. Na hora do culto, quando chega aqui, começa a ver a pregação, começa a ver os louvores. Meu Deus, o culto hoje está poderoso. Hoje eu vou sair daqui diferente. Estou até com vontade de chegar na minha casa e ler a Bíblia. Mas no momento que você sai, essa corrente te trava.
e você não consegue continuar com aquilo que você disse que ia fazer aqui nesse lugar. Quando você sai por essas portas, aquela vontade que você estava ardendo no seu coração de ler palavra, de orar, de buscar, começa a sair. E aquilo que você falou que faria, você começa a deixar para lá. Aquilo que você falou que ia começar a buscar mais, orar mais, clamar mais, começa a ficar em segundo plano na sua vida, terceiro, quarto. Mas esse mal está sendo quebrado em vidas aqui nesse lugar hoje. Quando o céu descer e a tua glória me inundar, espaço em mim não haverá, só quero ser cheio. E quando